Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Caseiro, sou responsável do time jurídico aqui da Medco. E hoje eu vim aqui conversar com vocês, né, e não sozinho, mas calma, sem spoiler. Vim conversar com vocês sobre a NR1, né, a norma regulamentadora 1 do Ministério do Trabalho, que fala sobre questões de avaliação de riscos psicossociais. Então, se eu fosse falar aqui como advogado, ia ser muito juridiquês, né? Eu preciso de uma pessoa que está ali com a mão na massa, que entenda bem da situação e não podia trazer ninguém melhor do que minha querida Priscila Pinheiro, né. Priscila, fala um pouquinho de você aí para pessoal. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite, Leandro. Eu sou psicóloga e advogada também. A gente compartilha isso da Mas área sem juridiquês, jurídica e hein. sem juridiquês. Eu estou puxando para psicologia, pode ficar tranquilo. Então, eu tenho um trabalho muito forte em relação a riscos psicossociais, também na área clínica e organizacional, com diversas empresas, e venho cumprindo aí essa jornada dessa mudança que está para acontecer em maio e que realmente está chegando, batendo a porta das empresas. E quando a gente fala que está batendo a porta, pessoal, está batendo a porta mesmo, tá, porque a gente está falando de maio, né. Então, assim, é um prazo que ele está extremamente curto para tanta coisa que tem que fazer, né. Mas aí, assim, do seu ponto de vista, Priscila, o que que você acha que já mudou? Porque a lei a lei não, a norma NR1, ela veio lá em 2024. Uhum. Mas aí, por ser muito amplo, por várias características, acabou que ela foi adiada aí por um bom tempo, né, então Sim. ela entra em vigor agora, a parte punitiva, vamos dizer assim, ela entra agora em vigor em maio. Você já sentiu alguma diferença nesse seu trabalho com a legislação, com essa parte de risco psicossocial? Já sentiu a diferença de lá para cá? Com certeza. Agora em abril já eu consigo ver 2 cenários bem claros. Tem empresa que já começou a se organizar, então ela estruturou o diagnóstico, definiu critérios, começou aí a registrar e acompanhar os riscos psicossociais. E tem empresa que ainda está muito no improviso. Ações soltas, sem métodos, sem evidência. E acho que o ponto mais importante aqui é esse, não é sobre ter desespero: "Meu Deus, o que que eu vou fazer agora, com o dia 26 de maio chegando?", mas é sobre sair do improviso com direção. Então, a NR1 pede um processo contínuo, então não há uma ação pontual. Então o objetivo nosso aqui hoje é realmente trazer essa clareza aí para o pessoal, trazer a questão da teoria para a prática. Boa, boa. Agora, quando a gente fala de trazer da teoria para a prática, é de realmente trazer a teoria para a prática, pessoal, porque quando a gente vê o lançamento da NR, se eu falar 01 ou 1, vocês me perdoem, tá, mas é NR1. Mas quando a gente vê na prática mesmo, de fato, ela é muito ampla, né, para quem não sabe ainda, e eu vou te confessar, você está perdido se você não sabe, mas enfim. Quando eu falo de NR1, eu estou falando de uma norma do Ministério do Trabalho que ela é extremamente ampla, ela é como se fosse um guarda-chuva. E a partir dali você tem várias normas regulamentadoras para casos específicos. Essa parte dos riscos psicossociais, ele entrou agora, né, em 2024, mas ele já estava presente bem antes ali por questões individuais. Então, para metrificar um assédio, para metrificar situações mais específicas de um ambiente mais tóxico de trabalho, que tinha um risco à saúde, né, do trabalhador. Então, quando a gente fala aí de NR1, a gente está falando de uma norma ampla. E aí, quando a gente fala de teoria, prática e tal, eu queria, assim, se você puder me explicar, dentro desse cenário todo, esse pandemônio inteiro que está acontecendo, Uhum. qual o papel do RH mesmo, de fato, nisso, né? O que que ele precisa fazer, o que que ele precisa atuar, porque eu acho que é ele que é o que está mais, coitado, está mais perdido aí, né? Sim, com certeza. Eu também já fui RH, então eu entendo que é uma pressão muito grande, né, o RH é sempre aquele papel, a pessoa que você precisa procurar: "Deu um problema", RH. "Eu preciso entender sobre a empresa", RH. Eu acho que o importante é a gente entender que a responsabilidade da NR1 é da empresa como um todo e, logicamente, formalmente do empregador. Mas, na prática, ela precisa começar a ser distribuída de uma forma mais estruturada, porque o risco psicossocial ele não nasce num lugar só que ela aparece, por exemplo, numa meta mal definida, na liderança despreparada, num clima de equipe, é uma coisa que não dá muito certo, então é sistêmico.
Então, o RH ele não é dono do problema, é quem organiza a solução. Ele começa dando essa direção para as pessoas, ele estrutura a estratégia, ele define processos e conecta as áreas. E, assim, transformar esse tema em algo aplicável do dia a dia é muito importante, porque o RH também está confuso. Pessoas do RH, tem muitas pessoas que não necessariamente são formadas em psicologia, então é muito importante que eles comecem a entender, até mesmo para eles não sofrerem, os riscos psicossociais, porque o que gera o risco está na forma como o trabalho acontece, não exatamente, o trabalho em si. Então, essa execução, ela tem que começar a ser compartilhada não só do RH, mas também com a liderança, com o pessoal da segurança do trabalho, a CIPA, se tiver. Então, assim, é muito importante RH não fique sozinho, busque auxílio realmente dentro aí das áreas da sua empresa. É o famoso quem ajuda quem está ajudando, né, ou então quem vai cuidar das pessoas que estão cuidando de você, né, é uma coisa bem mais tensa. Quando a gente fala de NR1, Priscila, a gente está falando de uma coisa geral, né, então ele pega desde a empresa gigantesca que tem, sei lá, mais de 1.000 funcionários, que tem uma atividade, né, uma atividade empresarial de alto risco ou de médio risco, como a gente está pegando aquelas empresas que são menores, que às vezes não tem nenhum RH estruturado. Quando a gente fala RH, né, pessoal, a gente está falando aqui o RH pessoa que cuida do RH, que faz o DP, que está ali no financeiro, né, e essa regra ela pega todo mundo, de fato. Uhum, Então, vamos pensar aqui num cenário mais estruturado, né, considerando que a empresa ela deva ter ali uma situação em que ela tem a CIPA, né, uhum, tem aquela a parte da SESMIT, né, uhum, sim. SESMT, né, que é do Ministério do Trabalho, e tem o papel da liderança, tem o papel do RH. Como é que funciona isso? Como é que é distribuído isso, né? Porque falando de RH, uma empresa pequena é a pessoa que vai cuidar de tudo ali. E pode ficar tranquilo, tá? A Priscila está aqui para te ajudar e eu também. Mas quando tem essa divisão, o que que você consegue enxergar até para situar o pessoal também? Uhum. Então, a lógica é dividir papéis, mas a gente tem que integrar as responsabilidades. Quando a gente pensa, por exemplo, a liderança responde pelo trabalho como ele acontece no dia a dia. Então, normalmente ela que influencia mais na questão dos riscos psicossociais. Agora, o CES-MT, ele traz o olhar técnico. Caso existente, ele identifica, orienta e as ações conforme a NR1. A CIPA, ela aproxima da realidade dos trabalhadores. Isso é extremamente importante, porque a pessoa que está lá no dia a dia, o colaborador, ele tem que ter palavra sobre esse processo, porque é ele que vive essa realidade. E o RH seria a sustentação desse processo. Mas como o Leandro está falando, nem todas as empresas aí têm essa estrutura. Então, mesmo que não tenha, é importante que essas funções existam e sejam redistribuídas. É lógico que as pequenas empresas vão ficar um pouco mais uma carga um pouco maior, mas o objetivo da NR1 é realmente proteger, né, é trazer saúde para o ambiente de trabalho. Então é uma coisa que eu acho que vale muito a pena, independente tiver poucos colaboradores, muitos colaboradores, mas o bem-estar daquele colaborador tem que fazer a diferença. Boa. E quando fica centralizado no RH, né, a gente fica imaginando essas empresas maiores e também a empresa pequena, né. E aí, como é que fica o RH centralizado ali? Como você bem colocou, a gente tem que ter esse papel, e é importantíssimo, né, como você tinha mencionado, a questão da liderança ali de fato, né, Sim. porque senão se o RH está ali lutando sozinho, a liderança não compra essa ideia, um abraço, né. E aí ele fica mais sobrecarregado ainda. Como é que você vê o papel do RH quando ele fica nesse spot de luz ali? Olha, a gente também tem que cuidar do RH, né, eu tive desse outro lado, então, são muitas demandas e muitas expectativas de todas as áreas. Mas a gente tem que, estar mais certo da nossa atuação. É lógico, né, a gente vai procurar conhecimento, mas é entender que a gente não pode tomar responsabilidades das
pessoas e dos papéis da empresa. Então, por exemplo, se a liderança, né, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ela não está atuando da melhor maneira possível, o RH, ele não pode tomar esse papel. Na verdade, ele vai estar possibilitando mais riscos psicossociais, porque aí não tem uma responsabilização. Então, o RH tem que prestar muita atenção na questão da saúde mental, no dia a dia e também, da forma mais sistêmica possível, entender e também colocar essa sistematização de uma forma que ele não adoeça. Uhum. Eu vejo muito ele, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu vejo ele muito como um guardião, né. Ele é responsável também e tudo, mas ele tá ali como um guardião mesmo de fato, então as pessoas têm que contribuir, e ele tem ali, né, que gerenciar, ter esse papel ali como responsável, lógico, cada um na sua função, não adianta, é o que eu falei, tá a liderança lá aprontando um monte de coisa e o RH não conseguindo debelar aquele incêndio, né. Uhum, Mas, e aí, uma das formas que o RH tem, né, ao meu ver, e aí eu uso sempre como uma premissa máxima uhum, em todas as empresas e eu acho que em todos os aspectos, que é a comunicação, de fato, né. sim. Então tem que ter uma boa comunicação para as pessoas poderem conversar e entenderem qual é o recado que está sendo passado. Mas quais são outras formas que o RH pode se valer, assim, né. Eu digo mais de contratação mesmo, de ferramentas, contratação de atividades ou outras questões em si. Aí digo das plataformas mesmo de telemedicina, por exemplo, de cuidado ali de bem-estar social. Como é que você vê isso? Qual é o papel dessas ferramentas? Uhum. Essas ferramentas, elas devem entrar como suporte, mas não como uma solução quando a gente está falando de NR1. Então, na prática, o que que acontece? As plataformas, elas oferecem o cuidado individual, o acolhimento, em crise e orientação, mas elas não atuam na base do problema. Eu mesma sou psicóloga clínica, eu trato o paciente, eu ensino habilidades para ele, eu ensino ele a lidar melhor com a ansiedade, só que de que adianta eu tratar esse paciente, ele voltar para o ambiente de trabalho e continuar sendo pressionado e passando por todas essas questões? Então, é como se fosse um ciclo que não acaba. Então, é muito importante que elas existam. Eu acho que é um suporte extremamente importante hoje em dia, mas quando a gente fala de NR1, a gente tem que também focar na questão da solução, né, nos riscos psicossociais e atuar neles. Exatamente. E foi legal você ter trazido isso, por exemplo, pelo seguinte, aí olhando sobre o ponto de vista jurídico, né, quando a gente fala sobre, a realidade estar acontecendo de fato, aí vamos pensar extrapolando aqui, né, para um processo judicial. Um trabalhador teve algum burnout, alguma coisa, e ele entra na justiça contra a empresa. Não adianta a empresa estar lá com os documentos todos bonitinhos, tá com você ajudando o trabalhador lá numa ponta, e essas ações que estão ali no papel não estarem concretizadas dentro da empresa. Então é um papel ali meio sem vida, né. O juiz vai pegar aquilo ali, vai olhar, vai confrontar com outras provas que estão no processo e vai falar assim: "Olha, mas isso aqui não tem um peso aqui para eu poder decidir a seu favor". E aí, pessoal, é importante que esse trabalho seja feito de uma maneira muito completa, muito bem organizada e que retrate de fato a realidade para não ficar uma coisa só no papel, né. Então isso é para proteger vocês mesmo. Mas aí eu te pergunto, é o que a gente está falando aqui, Uhum. quando a liderança compra a ideia, legal, tá todo mundo junto, né, de mãos dadas, felizes, todo mundo de branco, feliz da vida, né, mas e quando a liderança não compra? O que que o RH precisa fazer para poder, não digo se blindar, porque se blindar parece que tá querendo se excluir, né, tá querendo se eximir de culpa. Uhum. Mas o que que ele precisa fazer para ele se resguardar nesses casos? Então, o RH ele tem que agir com estratégia, sem assumir tudo. Quando a gente fala essa questão, né, de se proteger, não é omitir, é na verdade a gente entender também, a gente do mundo jurídico, que querendo ou não, nós temos um papel dentro daquela empresa. Se ele não for, assim como a NR1, se não tiver lá os dados que foi demonstrado que foi feito algo, o RH também não tem como provar que ele tentou lidar com essa liderança da melhor maneira possível. Então, se ela não mostra, por exemplo, né,
para a alta chefia, para essa liderança, como que esses riscos psicossociais estão afetando, por exemplo, a questão de afastamentos, do turnover, da questão da performance, fica muito difícil também as pessoas entenderem, na realidade, o quanto está afetando a empresa. Então, além disso, é muito importante a gente sempre trazer, a gente fala, né, não pode ser questões soltas, de forma nenhuma, mas esse treinamento, principalmente quando a gente fala de liderança, em relação à comunicação, inteligência emocional, é muito importante para quando tem esses momentos decisivos dentro da empresa, dentro da legislação, eles consigam fazer uma virada um pouco mais suave. Então, assim, mas o que tem que ficar bem claro é: RH não assuma o papel da liderança. Se proteger de novo não é se omitir, é dar visibilidade ao que você está fazendo todos os dias, manter o registro e não carregar sozinho o que não depende só de você. Exatamente. E aí da parte jurídica, documentem tudo, obviamente, né, ajudem o seu advogado se vocês precisarem, vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, tá. Mas aí até em complemento que eu acabei não mencionando, ô Priscila, foi o seguinte, a gente olha muito, aí eu vou trazer uma visão mais fria sobre o assunto, né, no caso, a gente olha muito a questão da avaliação da pessoa ali, a questão do ambiente, né, e a gente não se desprega, né, mas a gente acaba ofuscando também uma coisa que é muito importante para a empresa sob um ponto de vista financeiro. Sim, Então, quando uma pessoa ela deixa de estar trabalhando por um problema, psicossocial, aquela empresa perde ali a parte financeira também. Então, o absenteísmo, a possibilidade de pessoas que poderiam estar naquela empresa, que são talentosas, elas acabam não indo, porque sabe que o ambiente daquela empresa não é bom, não é propício, né. Pessoas que são muito boas que estão lá dentro acabam saindo também. Então, não é só um prejuízo da pessoa em si, do funcionário em si, do ambiente de trabalho, porque a NR1 é muito disso também, né, ela vê o ambiente de trabalho também, além das pessoas, né. uhum, Então é importante trazer esse aspecto financeiro para a empresa, para que ela possa refletir ali e tomar esse cuidado com as empresas. Agora, já que a gente está num mundo bem dinâmico, eu vou te fazer uma pergunta bem complicada, tá. ok. Mas se você fosse parar para pensar, de uma maneira resumida, para a gente fechar essa parte, Uhum. qual seria o primeiro passo que você daria aí para orientar o pessoal? Quando a gente fala de colocar a NR1 em prática, o primeiro passo não é sair criando ações aleatórias, ou uma campanha, ou um treinamento, é parar e entender o que realmente está acontecendo no dia a dia da empresa e com as pessoas. Porque o risco psicossocial, ele não aparece primeiro no relatório, ela aparece aí no comportamento, no cansaço, na irritação e no silêncio dos colaboradores. Então, eu acho que o primeiro passo é um diagnóstico estruturado. É olhar para esse ambiente com método, né, onde há sobrecargas, onde os conflitos, onde a liderança pode estar adoecendo sem perceber. Mas sem esse mapeamento de uma forma, mais científica, qualquer ação vira uma tentativa frustrada, né. Então é muito importante, que a gente não vá na intenção, mas realmente nos dados. Então, o diagnóstico, e um diagnóstico muito bem estruturado seria esse primeiro passo. Boa, e eu achei legal quando você falou de método, Priscila, que a NR1 ela não fala de um método específico, mas é extremamente importante que a empresa tenha o próprio método, né. E aí quando eu brinquei falando que é uma pergunta difícil, ela é simples, mas a resposta dela é extremamente complicada, ainda mais para quem está perdido aí, né, porque tem muita empresa que, ainda está ali patinando, tá, né, com algum problema, mas fica tranquilo pessoal, a gente está aqui é para isso mesmo, para ajudar vocês no que vocês precisarem com relação à NR1, tá. E fiquem aqui ainda no próximo episódio. Esse aqui é um webinar com mais de um episódio. Não vou dar spoiler de quantos, mas é mais de um episódio. Para a gente falar exatamente sobre esses riscos que não estão aparentes, né, que estão ali escondidos, e como você faz para poder identificá-los e poder seguir adiante aí e não receber nenhuma multa, por favor, tá? Um abraço. Tchau, tchau.